Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Hoje trazendo um tema para reflexão. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, permita-me lembrá-lo que o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, em que você digita Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook. Dito isso, vamos ao que interessa de fato. Hoje vou falar sobre transformação. Transformação humana, logicamente. E de imediato inicio com uma pergunta para você. Você acredita que alguma religião possa ter a capacidade de mudar uma pessoa, de transformá-la em alguém melhor? Trago hoje esse assunto aqui à baila, porque muitas pessoas, talvez não muitas, mas algumas pessoas perguntam se o Espiritismo torna a pessoa melhor. Aliás, essa pergunta sempre é feita quando uma decepção é protagonizada por um adepto da doutrina espírita, como se o Espiritismo fosse uma varinha de condão com o poder de transformar alguém para melhor. Que bom que fosse assim, mas infelizmente não é, pois que para que isso aconteça, independe da religião que essa pessoa professa, dependendo, isso sim, de uma série de fatores. Isso mesmo, dependendo, ou seja, depende. Aliás, essa palavra depende é a palavra-chave para todas as transformações humanas, sejam elas tanto para melhor como para pior. É importante termos em mente que não é o conhecimento teórico de um determinado assunto, por mais profundo que ele seja, que irá nos transformar em uma pessoa melhor, quando se trata de aperfeiçoamento moral. Você já percebeu que existem N cursos em institutos, universidades, empresas, para o aperfeiçoamento das pessoas em diversos assuntos? Mas você conhece alguma entidade, alguma universidade que forneça um curso de aperfeiçoamento moral? Eu confesso que não conheço. Por tudo isso, que o conhecimento é importante. Aliás, muito importante. Mas somente o conhecimento e a teoria, no aspecto moral não bastam. É preciso muito mais do que isso. Primeiro, é preciso vontade de querer melhorar. E a segunda coisa, mais importante ainda, é exercitar aquilo em que se pretende melhorar. Um profissional de qualquer ramo pode conhecer tudo a respeito da sua especialidade, ter curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que não significa dizer que ele seja o melhor entre os seus pares, pois poderá não fazer bom uso do conhecimento adquirido. Ou seja, ele não será o melhor profissional para praticar os seus conhecimentos em prol do bem geral. Assim também é na religião. Na medida em que não existe a melhor religião, pois todas as religiões têm o seu valor, pois por uma razão muito simples, pregam o amor. E é desse sentimento chamado amor que se derivam todos os outros sentimentos elevados, como a dignidade, a docilidade, o altruísmo, o respeito, a honestidade e tantos outros, o que significa dizer com absoluta segurança que a melhor religião é aquela que consegue fazer do seu seguidor uma pessoa melhor. Ponto. Todos nós
temos liberdade para escolher qual religião professar, pois que o mais importante em uma pessoa não é pertencer a esta ou aquela corrente religiosa, mas sim praticar o bem. É isso que Deus espera de nós. Mas se as revelações espíritas são responsáveis por alargar a nossa visão a respeito do mundo, da vida, do sofrimento e principalmente de Deus, por que Jesus não aproveitou a sua vinda para divulgar essas revelações? É uma boa pergunta. E para uma boa pergunta, sempre esperamos por uma boa resposta. E é o que vou tentar fazer aqui agora. Então, vamos lá. Você já tentou ensinar para uma criança de 5 anos algo que ela somente terá condições de entender quando o seu cérebro estiver maduro e com o discernimento necessário e as condições cognitivas adequadas para o devido entendimento? Ou seja, quando ela for uma adolescente, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo tem o seu tempo, o seu momento adequado para ser trazido, para ser ensinado, para ser revelado. Pois assim foi o que aconteceu com as revelações trazidas pelo Espiritismo. Elas vieram na época certa, na data adequada e no momento em que a humanidade estava em condições de entender esses ensinamentos e essas revelações. Exatamente por isso que ele, o Mestre Jesus, o espírito mais evoluído que já pisou neste planeta, não revelou ao mundo essas verdades pela simples razão de que a humanidade daquela época não estava sequer minimamente preparada para entender, pois que, espiritualmente falando, aqueles homens e mulheres eram como que crianças ainda estagiando nos primeiros degraus da escala evolutiva. Imagine como eles entenderiam as verdades reveladas pelo Espiritismo hoje, se não conseguiram sequer entender a mensagem de amor trazida por Jesus. Sim, porque se tivessem entendido a sua mensagem, não o teriam humilhado e crucificado. Na verdade, eles não esperavam um rei com a palavra amor na garganta, e sim um rei com uma espada na cintura. Não era isso que eles esperavam? A história nos conta que sim. Agora, voltemos para os nossos dias. Voltemos para a nossa época. Para a nossa realidade. E eu faço uma pergunta para você. Nós conseguimos hoje, passados 2000 anos, não só entender, mas colocar em prática a mensagem trazida pelo Mestre Nazareno? Aliás, entender talvez até tenhamos entendido, mas colocar em prática a mensagem trazida por ele de bondade, compaixão, integridade, tolerância, paciência, benevolência. Bem, aí é uma outra história. Você quer um exemplo concreto? Vá nas redes sociais e veja um universo de ofensas, injúrias, desejos de morte e de tantos outros tiros de ódios desferidos entre pessoas tidas e havidas, no meio em que vivem como pessoas íntegras, honestas, respeitadoras, religiosas, e que se dizem, melhor dizendo, muitas vezes, incapazes até de matar uma mosca. Pois se hoje
nós agimos dessa forma, com essa brutalidade espiritual, com essa cólera, com essa ira e com essa ferocidade de verdadeiros predadores, em que temos ânsia de trucidar, de liquidar, esmagar moralmente os nossos semelhantes, apenas por uma questão de orgulho ferido? Como querer, como desejar que Jesus falasse abertamente naquela época de ignorância quase que total sobre o mundo espiritual, da mesma forma que o Espiritismo fala hoje? Se você ainda não percebeu essa imensa dificuldade de nos portarmos como seres inteligentes e não como aberrações humanas se digladiando pela internet, como entender que essas verdades viessem à tona naquela época? Não esqueçamos que tudo, absolutamente tudo, tem o seu tempo. As verdades, ou melhor dizendo, as novas verdades trazidas por Jesus, foram, portanto, adequadas para aquela época. Exatamente por isso que as outras verdades espirituais mais profundas só foram dadas a conhecer no século XIX, na França, através de conceitos alicerçados em bases muito sólidas, racionais e sem nenhuma verdade imposta pelos homens de cima para baixo, o que torna o Espiritismo uma religião diferente das outras religiões ou correntes filosóficas, pois que ajuda o homem não somente a perceber os acontecimentos à sua volta, mas entendê-los e encará-los de forma mais abrangente, mais ampla, pois se baseia naquilo que ele, o Espiritismo, não abre mão, qual seja o uso da razão, da lógica e do bom senso. Desses três alicerces, o mais difícil de ser praticado é o bom senso. O Espiritismo, na verdade, é como um pai ou uma mãe que explica, aconselha e, principalmente, mostra o caminho. O resto, através da nossa liberdade de escolha, também conhecida como livre-arbítrio, fica por nossa conta e risco. E é exatamente aí que inicia o nosso grande problema, que é quando as coisas ficam por nossa conta, pois que por nossa conta varia de pessoa para pessoa, independente da religião que professa. Cada um se salva pelos seus atos, independente da crença que professa, ou mesmo se não professa nenhuma crença. Tanto faz seguir esta ou aquela corrente religiosa, se não praticar ações condizentes com as leis pregadas à exaustão pelo Mestre Jesus. Religião não é um fator condicionante para, entre aspas, salvação. Não se iluda com isso. O que é fator decisivo para o que chamamos de salvação é a prática no bem. Simples. O que o espírita, porém, adquire mais do que os outros é uma responsabilidade maior perante o tribunal da sua própria consciência, na luta contra as suas fraquezas e imperfeições, pois que ao espírita, é dado conhecer verdades de forma um pouco mais aprofundadas e nunca baseadas em verdades impostas, e sim em preceitos alicerçados na lógica e na razão, através de uma fé um pouco diferente, que dentro do Espiritismo costumamos chamar de fé raciocinada. Para quem não sabe,
A fé raciocinada é aquela que não impõe absolutamente nada. E sim, incentiva você a, antes de crer, compreender. Somos todos espíritas ou não espíritas, seres ainda trilhando as primeiras fases do longo e contínuo aprendizado nessa jornada incessante rumo à felicidade relativa. Mas nossa melhora somente virá quando nos sentirmos cansados de errar e de sofrer. Sim, cansados de errar porque o erro nos faz sofrer. E ninguém gosta de sofrer. E aí você pode se perguntar, e esse dia chegará? Pois com toda certeza eu lhes afirmo que chegará. Mas somente chegará quando acontecer dentro de nós, no nosso íntimo, por nossa vontade, através da nossa forma de pensar e agir, uma significativa e maravilhosa transformação moral para melhor, logicamente. E quando esse momento chegar, será como abrir uma porta fechada por longo tempo, a qual somente podemos abri-la, somente nós podemos abri-la, bem de acordo com a frase do grande dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare, que diz o seguinte, abre aspas, transformação é uma porta que só se abre por dentro. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!